todos e bem-vindos ao Caso das 5, um podcast português em que se falará de vários casos fechados ou em aberto. Meu nome é Ana e comigo tenho a Luísa Olá! e a Filipa. Olá a todos. Elas irão ajudar-me a falar sobre o caso, como também a dar as suas opiniões pessoais. Porém, neste mês de outubro, vamos ter algo diferente. Neste mês de outubro será a Luísa a falar sobre os That's casos. me! Com isto, Luísa, podes começar. Oh, thank you. Então, para começar, vou dizer o nosso disclaimer, que queremos avisar que este episódio tem fins educacionais e tudo o que vamos dizer é com informação encontrada na internet e em outros meios. Não é para ofender ninguém, apenas temos como objetivo informar os ouvintes. Durante os comentários, estamos simplesmente a dar a nossa opinião pessoal, que não deve ser tomada como verdade, mas encorajamos os nossos ouvintes a tomar a sua própria opinião no final do episódio. Então, hoje vamos falar de um caso que é chamado o caso da Cabina 28. Vocês já ouviram falar? Não. Eu nunca tinha ouvido falar também. O caso começa com Sue Sharp, mãe de 5 filhos, John de 15, Sheila de 14, Tina de 12 e outros 2 rapazes, Rick e Greg, cuja idade não consegui encontrar. Sue era descrita como uma mulher calada, reservada, mas em geral uma boa pessoa. Tanto ela como os filhos sofreram de abuso durante muitos anos por parte do marido de Sue. Os abusos eram constantes e Sue queria acabar com a relação fazia já muito tempo, mas com 5 filhos era difícil conseguir sair com eles todos de casa sem que o marido reparasse. Em 1980, Sue finalmente ganhou coragem e deixou o marido, levando os filhos de Connecticut para Keddie, na Califórnia, que basicamente ficava do outro lado do país, dos Estados Unidos. E era lá em Keddie que o irmão de Sue, Don, vivia. Na cabeça dela, a melhor opção seria viver num sítio onde tinha família, numa área que era natural, floresta, onde pudesse criar os filhos. No início, Sue não tinha muito dinheiro para cuidar da família, e então, para começar, ela acabou por ficar numa segunda caravana que o irmão tinha, que ele vivia num parque de caravanas. Basicamente viviam os 6 numa caravana com pouco espaço, era como uma lata de sardinhas. Coitados. É. Devia ter sido complicado. Sim, numa caravana para 6 pessoas não deve ser fácil. Todos em cima uns dos outros. Exatamente. A situação da família foi assim até conseguirem arranjar dinheiro para começarem a arrendar uma cabine no resort de Keddie. A cabina que eles arrendaram era a cabina 28. A 11 de abril de 1981, Sheila, a segunda filha de Sue, combinou passar a noite na cabina do outro lado da rua, onde estava uma família que tinha uma filha mais ou menos da idade de Sheila e como ambas gostavam uma da outra, Sue achou que era uma oportunidade para a filha fazer uma amiga e então deixou-a passar a noite na cabana ao lado. Então, Sheila foi passar a noite noutra cabina e Sue ficou com os outros filhos, John, Tina, Rick e Greg, na cabina 28. Mais um amigo dos filhos mais novos, chamado Justin Smart, e John também tinha uma amiga a passar a noite chamada Dana Wingate. No dia seguinte, Sheila levantou-se às 7 da manhã e dirigiu-se de volta à cabina 28. Ao entrar, ela deparou-se com uma cena horrível. Na sala encontravam-se os corpos de Sue, John e Dana. Os filhos mais novos e o amigo que estava a dormir na casa foram encontrados no quarto dos rapazes a dormir, como se nada tivesse acontecido. A terceira dos filhos de Sue, Tina, foi a única que não tinha sido encontrada na cabina. Os únicos sobreviventes da noite foram os 3 rapazes que se encontravam a dormir profundamente, coisa que era improvável de acontecer por causa do estado em que os cadáveres estavam. A cena do crime estava terrivelmente desorganizada e os cadáveres apresentavam vários ferimentos que provavam que o crime tinha sido tudo menos silencioso. É um bocado estranho 3 crianças estarem a dormir enquanto que 3 pessoas foram assassinadas. Não é um bocado estranho? É uma coisa que é muito estranha, não é? Que
provavelmente as pessoas gritaram, não é? Não, foram 3 pessoas, uma delas Claro. pelo menos devia ter gritado, mas Devem fazer barulho com uma violência, não é? Digo eu. Para defenderem-se assim. muito provavelmente sim. E é um bocado estranho 3 crianças ficarem a dormir enquanto se passa um homicídio no andar de baixo, não é? É. O facto que os rapazes foram capazes de dormir através disto tudo sempre causou muitas dúvidas. A sala, como referi, estava uma confusão, com sangue por todo o lado, móveis, paredes, chão. A Sue, John e a Dana estavam no chão, amarrados com fios de eletricidade, mas no entanto não houve qualquer tortura de eletrocutados ou coisa assim, foi só mesmo os cabos estavam a uso para os amarrar. Em vez de usar cordas ou assim, usam cabos de eletricidade. Provavelmente era o que tinham mais à mão. Na cena também foram encontradas uma faca de bifes que estava dobrada, uma faca de talhante coberta de sangue e um martelo. Mais tarde descobriu-se que a faca de bifes estava dobrada devido à quantidade de força a ser usada em alguém. Isso demonstra que foi um caso de ódio. Não sei. Sim, ao ser usada repetitivamente, não é? Porque, por exemplo, não vou assaltar uma casa e o máximo que faço é tipo tentar assustar as pessoas para roubar e ir embora. Agora, isso nota-se que realmente foi alguém com muito ódio por causa da repetição de vezes e pelo facto de uma faca ter conseguido dobrado. Sim, isto mostra realmente que foi um crime de grande violência. Para usar esse tipo de força na vítima é porque tinha de ter algum sentimento por trás, não é? É o que eu Exato. estava a tentar dizer. Sue foi encontrada ao lado do sofá, nua da cintura para baixo e amordaçada com um lenço azul. A garganta dela tinha sido cortada e o peito estava coberto de facadas. John foi cortado e esfaqueado como a mãe, mas Dana foi estrangulada. Dana teve o crime mais suave, digamos assim, não é? Sim, de certa forma. Também ela não está muito relacionada com a família. Não, ela era só uma amiga de John que estava a passar a noite lá. Exato. As 3 vítimas tinham ferimentos na cabeça de serem atingidos várias vezes com um martelo e também foi encontrada uma impressão digital não identificada no corrimão exterior da cabina. A cabina tinha 2 andares e havia umas escadas exteriores para o andar de cima. O telefone estava fora do sítio, as luzes tinham sido desligadas e as cortinas corridas. A mãe de Justin, a mãe do amigo dos 2 rapazes que tinha ido dormir lá, diz que encontrou um casaco azul coberto de sangue na sua cave que dizia ser de Tina. Ela diz que o entregou à polícia, mas não existe qualquer registro de ter sido entregue ou testemunhos dados. O marido dela, Martin, também disse que um martelo tinha desaparecido da casa deles. A família vivia bem perto da cabina 28, por isso o martelo usado na cena de crime poderia vir da casa deles. É estranho um martelo sair de uma casa para outra e também ter encontrado um casaco com sangue nessa casa, não é? É assim, a mãe do Justin disse que encontrou o casaco, mas no entanto disse que o encontrou e que o entregou à polícia, mas não há registros de ter sido entregue um casaco à polícia. Pois. Tipo, não há forma de provar que o casaco existiu mesmo e que foi mesmo entregue à polícia. Exato, ninguém sabia de nada, basicamente. Exato. Podem ter escondido a prova. Sim, podiam ter encoberto. Ou a prova pode nunca ter existido. É essa coisa. Não há indícios que tenha existido o casaco. A polícia comentou que Martin estava a dar-lhes demasiadas pistas e informações que estavam a manter as suspeitas para longe dele, como do tipo, vão procurar aqui, isto não sei o que é suspeito. Não tinha assim grande a ver, não é? A polícia começou então a investigar o maior número de pessoas na área, começando pela família Seabolt, a família com quem Sheila tinha passado a noite, e a família recordava ter visto uma carrinha verde ao lado da cabina 28 perto das 9 da noite. No entanto, outras testemunhas diziam que na verdade era um carro castanho, outras diziam que tinha um pneu furado.
e acabou porque que não se podia usar muito a pista do carro porque não havia testemunhos concisos sobre como é que era o carro. Não havia nada direto, não é? Exato, porque Pistas toda a gente dizia suficientes. coisas diferentes. Exato. Os 3 rapazes não foram levados a depor devido ao facto de terem estado a dormir durante o crime. No entanto, Justin Smart acabou por ser hipnotizado por um especialista para descobrir se tinha visto alguma coisa e que não se lembrava. A mente dele bloqueou as memórias ou coisa do género. Sim, exato. Isso acontece bastante. Sim, acontece bastante em relação a eventos traumáticos. Justin acabou por dizer que tinha ouvido alguns sons à noite enquanto ele e os outros rapazes estavam a tentar adormecer ao ver TV. E também disse que viu Sue com 2 homens, um de cabelo comprido e outro de cabelo curto, e que ambos usavam óculos. O que Justin foi capaz de se lembrar foi que John e Dana chegaram e começaram a discutir com os 2 homens que estavam com Sue. Com a confusão, Tina foi até a sala onde se encontravam e acabou por ser levada da cabina. Baseada na descrição de Justin, retratos dos possíveis assassinos foram criados, que vocês podem ver. Lindos, maravilhosos. Oh. Reconhecia logo de serviço. Ai não, honestamente os retratos têm cara de, assim, de pedófilos que vão assim ao parque dar doce às crianças, não? Muito. É, realmente. Dizer, queres entrar, menino? Eu tenho doces dentro da carrinha. No, thank you. Minha mãe disse para não falar com estranhos. E enquanto isto tudo acontecia, Tina ainda não tinha sido encontrada, que já tinha passado algum tempo. A polícia acreditava que ela tinha sido levada da cena do crime para outro sítio. O caso dela, na verdade, foi investigado até pelo FBI, porque estava a ser muito comentado e ainda estava uma criança desaparecida. A polícia chegou a andar de helicóptero com cães de busca pela área, mas não conseguiram encontrar a Tina. Também ao fim de algum tempo fica cada vez mais difícil de encontrar, certo? Também. Exatamente, e também não, eles nem sequer sabiam se estava na área, se ela tinha fugido ou se a tinham levado era... Exato, quanto mais tempo passa, mais longe ela pode estar. Ou em mais perigo pode estar. Ou então a probabilidade dela estar morta são maiores. Exato. Durante muito tempo duvidou-se da possibilidade de se encontrar Tina, até que no dia 22 de abril de 1984, 3 anos depois do crime, a polícia recebeu uma chamada anónima que lhes disse a área onde Tina poderia estar. Eu digo este poderia... Foi uma chamada muito suspeita. Foi nesta mesma localização que a polícia encontrou o crânio de Tina. O crânio tinha sido encontrado a mais de 80 km de distância, já numa terra completamente diferente, assim, terra, eu digo mais ou menos, tipo freguesia, aqui o que seria mais ou menos equivalente a uma freguesia. Eles têm nomes diferentes para as áreas. No local também foi encontrado um cobertor de criança, um casaco azul, umas calças leves com um bolso traseiro rasgado e uma embalagem vazia de fita cirúrgica. A pessoa que deu a dica tinha sido provavelmente o assassino, pois este tinha referido Tina pelo nome e, no entanto, não se sabe se foi por razões de consciência ou de ego que disse onde é que estava a menina. Pois que demoraram 3 anos até fazer a chamada. Normalmente aqueles tipos de assassinos que são orgulhosos dos crimes, 3 anos já é muita coisa para eles. Também há aquela coisa de dizer à polícia: vocês são incompetentes, tão incompetentes que eu tive de vos dizer onde é que ela estava, que não a consegui encontrar. Então, a polícia voltou a investigar suspeitos depois desta chamada. Dos suspeitos, os principais foram Martin Smart, o pai de Justin, o rapaz que tinha passado a noite na casa, e John Bobetti, que era o colega de quarto de Martin. Depois de mais investigação, a polícia descobriu que Martin tinha um histórico de ser extremamente abusivo com a esposa, Marilyn, e que existiam testemunhos que Sue estava a ajudá-la a deixá-lo, porque passou pela mesma coisa, não é? Solidariedade entre vítimas. Supostamente Martin ficou fulo quando descobriu que a mulher estava a receber conselhos de Sue sobre o seu casamento
e que ela não tinha direito a meter-se entre a vida deles. Aquela coisa de entre marido e mulher não meter colher, não é? Exato. O que hoje em dia não se vê ignorar, especialmente de tanto que se ouve hoje em dia falar de violência doméstica. É uma coisa que mesmo os vizinhos sabem que existe, deviam fazer queixa. Exato. Mas infelizmente nós somos um país que nunca gosta de meter o nariz, gosta de comentar, mas nunca meter o nariz quando devia. Só metem quando não devem. É verdade. Também se descobriu que, na altura do crime, Martin tinha feito uma viagem para outro estado durante uns dias. A polícia sabia que estavam à procura de duas pessoas e por isso tornaram a investigação para o colega de casa de Martin, John Bobetti. John já era um ex-presidiário na altura do crime e neste foi considerado um cúmplice. Ele era ex-presidiário de crime. Foi preso por quê, sabes? Não sei. Não julguem, mas por acaso eu não encontrei informação sobre do que é que ele tinha sido preso. Eu julgo que provavelmente tinha, tendo em conta que ele se dava bem com o Martin, provavelmente foi algum tipo de crime de violência, mas não ao ponto de matar alguém, não é? É a minha teoria. Se estou enganada, peço desculpa e eu não, por acaso não encontrei essa informação, mas se alguém que esteja a ouvir sabe, pode me dizer nos comentários do que é que o homem tinha sido preso. Eu agradecia até se encontrassem. A teoria de Martin ser o assassino era a que fazia mais sentido, porque os rapazes foram deixados no quarto a dormir e o filho de Martin estava nesse quarto. Por isso fazia sentido que ele não quisesse matar ou traumatizar o filho. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a suspeitar que existia algum tipo de encobrimento neste caso, porque existiam várias pistas contra Martin, mas a polícia nunca prendeu ninguém. Em 2001, o pai de Dana disse que a polícia arruinou o caso ao andarem uns por cima dos outros e a fazer tudo ainda pior. Tal como a maior parte da população de Keddie, o pai de Dana achava que tinha havido algum encobrimento. Alguma coisa errada se passou naquela noite e a polícia não tinha feito uma investigação completa por alguma razão. Pois estavam desleixados, não é? De certa forma, mas é aquela cena, porquê, não é? Ainda por cima um caso que na altura estava do tipo com tanta gente em cima a querer saber o que é que se passou. Porque é que haveriam de estar a encobrir tanta coisa? O xerife da altura dos crimes, Doug Thomas, é acusado de ser o que encobriu o caso na altura, devido a uma suspeita de ter sido amigo próximo do Martin. Thomas negou ter sido qualquer tipo de relação com o Martin, mas também disse que houve uma altura em que Martin e a mulher estavam a ter problemas com o casamento e foram até ele pedir conselhos, o que é uma coisa estranha, porque Sue não pode dar conselhos a Marilyn, mas Martin pode ir com a mulher ao xerife que não conhece de lado nenhum pedir conselhos? Exato, também é estranho um xerife irem a um xerife, supostamente não são amigos, né? Supostamente não são amigos, os xerifes não têm qualquer relação com ele, pedir conselhos por causa do casamento. Exato. É muito estranho isso. Depois dizem que não tem relação nenhuma, quando isso mostra que tem relação. Exato. O caso foi deixado à deriva até ter sido reaberto pelo novo xerife Greg Hagwood em 2013, com o auxílio de Mike Amber. Quando o caso foi reaberto, houve várias novas descobertas. Mike Amber estava a investigar as provas que tinham sido arquivadas, onde encontrou uma carta de Martin para Marilyn, e a carta tinha sido aparentemente escrita depois dos crimes acontecerem e dizia: "Eu paguei o preço pelo teu amor e agora que o paguei com a vida de 4 pessoas, tu dizes-me que acabamos? Ótimo, que mais queres?" Para mim isto já quer dizer muita coisa. Cheira-me a esturro! Isto é praticamente uma confissão. Exato. E esta carta nunca tinha visto a luz do dia. Nunca vi. Ai, só alguma coisa está aí atrás. É, alguma coisa muito suspeita, não é? Exatamente. Que situação é essa?
E supostamente a carta já estava entre as provas. A carta estava arquivada com o resto das provas do caso. What? Sim, Como assim? E ninguém viu nada? O quê? é o que eu digo. Isto é muito suspeito, não é? Muito, E por eles tinham favor. uma carta que era praticamente uma confissão e nunca se soube dessa carta até outro xerife pegar no caso. Coisa mais estúpida. Isto. Irrita-me tanto. Marilyn, a ex-mulher de Martin, diz que nunca recebeu a carta, mas que reconhecia a letra como sendo dele. Olha, mais prova. uma prova que é ele, né? É mais uma prova que provavelmente era ele. Nas provas também encontraram uma gravação da chamada anónima que tinha dito a localização do corpo de Tina e aparentemente a gravação nunca tinha sido analisada e foi simplesmente guardada com o resto das provas. Outra que foi arquivada e nunca mais viu a luz A do luz dia. do dia. É. Nem Uma coisa houve tão sequer importante. análise. Este caso está-me a deixar tão frustrada. É um caso que deixa mesmo assim frustrado com o trabalho da polícia. Pronto, é a Joana outra vez, do início. Incompetentes, esta polícia. Bando de incompetentes. A polícia também foi falar com o terapeuta de Martin em Reno, no Nevada, e descobriram que Martin tinha confessado ao terapeuta de ter matado Sue, John, Dana e Tina. O terapeuta denunciou às autoridades e nada foi feito. Nossa Senhora, dei-me paciência. É assim, há um limite do que é daquela do que um terapeuta pode ou não dizer por uma pessoa. Ter matado 4 pessoas, é claro que o terapeuta ia falar à polícia. A coisa é que a polícia não fez nada. Isto é incompetência, ou estão a esconder. Porque um terapeuta não vai à polícia sem razão aparente, por uma mentira. Eles têm uma lei neles que não podem falar do cliente só se forem extremos. Por exemplo, esse caso em que ele admitiu que matou as 4 pessoas. Ou então ele chegasse ao meu terapeuta e dizesse: olha, estou com vontade de dar um tiro na minha escola. Isso já era preocupante e poderia, ele ir à polícia dizer: olha, eu vou tratar esta minha cliente, mas estou com graves preocupações que ela realmente vai fazer este ato. Não vou fazer, gente, calma. Pois, mas infelizmente, mesmo que tivessem sido o Martin e o John Bobetti, que muito provavelmente foram, vamos lá dizer, não é? Não podes dizer isso, olha que podemos ir presas, pá! Pronto, que pode ter sido, não é? Pode ter sido, e eles os dois a cometer, ambos já tinham falecido. Martin morreu em junho de 2000 e John Bobetti morreu em 1988. Exato. Bem que, se pensarmos bem, eles podem dizer, olha, foram eles e encerrar o caso. Pelo menos tem um fecho, não é? É, sim, mas ao mesmo tempo, imagina seres os 3 filhos de Sue que sobreviveram que nunca viram os culpados da morte da mãe e dos irmãos. Olha, sabes que metia aos advogados, fazia alguma coisa à polícia, que isso foi totalmente incompetência. Foi completa incompetência, sem dúvida. A suspeita de encobrimento bate muito certinho com isto, na minha opinião. E isto é a minha opinião. Só. Isso é verdade. Opinião. Nós já demos disclaimer no início. Exatamente, é as nossas opiniões. Isto é os comentários. É verdade. É tudo muito. Já temos aqui muitas provas que realmente pode ter sido Martin a cometer Ok, os Watson, crimes. nós resolvemos o caso. Já podemos ir embora. Acho que Foi um bom podcast, resolvemos um caso. eu acho que a polícia de agora já sabe, já resolveram o caso. Exato. Mas pronto, mas é mais aquela coisa de. É assim, um xerife não é o único que investiga.
havia vários polícias naquela esquadra. Nenhum deles foi capaz de ir para a frente e dizer: ó, encontramos uma carta em que ele diz isto, recebemos a denúncia do terapeuta e ele admitiu. Ninguém foi capaz de ir para a frente e dizer. Cá também há aquilo da camaradagem que ninguém denuncia ninguém. Yeah. Também há muito pronto, essa tradição, digamos assim. O que eu acho que do tipo, é normal tu quereres proteger os colegas de trabalho ou querer ajudar amigos, mas a morte de 4 pessoas não é justificação. Exato, chega a um ponto em que não importa a relação que tu tens com essa pessoa, se o que ela fez é um crime tão, tão grave, não há nenhuma justificação para não. Acho que devia existir uma diferença entre trabalho e camaradagem. Por exemplo, eu se fosse polícia, ou até mesmo detetive, acho que preferia resolver um caso e levar alguém preso que seja meu colega ou meu amigo do que ver uma família a sofrer. Isso provavelmente é porque eu estou de fora, nunca vivi tal situação, ou até mesmo porque eu tenho um sentido mental de que prefiro ver paz e algo resolvido do que proteger aqueles que eu gosto. Não sei, E não só. o que é que vocês faziam se uma amiga vossa ou um amigo vosso de infância ou até mesmo um familiar vosso tivesse feito isto? Vocês, e descobrissem que foi ele, vocês o levavam para a prisão? É assim, é uma coisa que não seria fácil levares alguém que do tipo tu tens uma relação de família ou de amizade assim muito grande, mas ao mesmo tempo só é a morte de 4 pessoas. Uh, 3 delas eram menores. Há um limite do que podes esconder assim pela família ou por um amigo. E eu, na minha opinião, quero pensar, não é? Eu não sei o que faria nessa situação, mas quero pensar que eu ia denunciar à polícia. Porque também é a mesma coisa do tipo, se tu sabes que isto aconteceu e não fazes nada, isso faz de ti uma pessoa melhor do que a pessoa que cometeu o crime, faz de ti um polícia melhor do que a pessoa que cometeu o crime. Não, faz-te cúmplice. Exatamente. Pessoa que não interessa. Se tu sabes e não fazes nada, és cúmplice. E se houver provas que tu sabias e não fizeste nada, vais preso. Exatamente. Por isso pagas também pelos crimes. Exato, para mim, eles pesquisavam isto a sério, fechavam o caso. Se as polícias que estavam nesse caso e não fizeram nada, iam presos para mim. Despalar. O que lhes impediu de não fazer a mesma coisa a outros casos? Porque também lá está, depois chega um ponto em que estamos a falar da corrupção dentro do sistema policial, que isso é um tópico que podemos ficar aqui a discutir durante imenso tempo. Eu não sei de nenhum sítio, porque lá está. Especialmente num país como os Estados Unidos. Especialmente num país como os Estados Unidos. Se estivermos a falar de corrupção e nunca sairemos daqui, porque estaríamos a falar de corrupção não só nos Estados Unidos, mas também em Portugal e outros países, porque não é algo que infelizmente acontece em tudo que é sítio. Isso é verdade. E ainda por cima, polícia e sistema judicial, que lá está, é algo que é suposto estar a olhar por nós e estar a defender-nos, certo? Ou que eu acho que devia ser. Exato. Pronto, e chega a um ponto em que já não se sabe se está ali para esconder a verdade ou se está ali realmente para encontrar a verdade. Exato. Certo? Mas uma coisa que, pelo menos eu digo, é que nós temos a sorte de, em comparação, é assim, não é sorte, porque nós temos polícias corruptos. Não, há sempre polícias corruptos, mas uma coisa é certa, nós temos sorte e ao mesmo tempo azar que a nossa polícia não é tão drástica. Mais depressa um polícia em Portugal é baleado do que de começar a atirar noutra pessoa.
Eu digo isto porque depois se eles matam alguém, podia ser do tipo alguém que estava a fazer reféns ou não sei o quê. Se um polícia mata alguém, é logo levado em cima. Exato. Dou por Sim, exemplo aquele polícia que um homem foi assaltar, acho que era um banco, levava o filho na parte de trás da carrinha, o polícia não sabia, atirou na carrinha para evitar que o homem fugisse e, hum, e matou a criança. E quem é que levou com as culpas? Foi o polícia. O polícia teve que pagar uma indemnização ao homem que tinha assaltado um banco e tinha levado o filho. Isso também existe um erro enorme, porque do tipo, basicamente a culpa não foi do polícia, a culpa é do homem que levou a criança, não é? Exatamente, a culpa é do o pai irresponsável que levou uma criança com ele para um assalto. E sim. também aconteceu recentemente, há algum tempo atrás, de basicamente uns polícias andavam atrás dos ladrões, os ladrões estavam, era de carros, basicamente era fuga, e eles estavam a ir atrás e ao dar tiros tipo, no carro, porque estavam a receber também tiros dos ladrões, acertaram numa senhora e aconteceu também o que a Luísa disse, eles tiveram um julgamento enorme, não para os ladrões, que também estavam aos tiros aos polícias e eles estavam-se a proteger, mas sim aos polícias porque deram um tiro a uma senhora porque foi efeito colateral. Sim, a verdade é que também, lá está, a criança e a senhora levaram um tiro e não tem nada a ver com o assunto, certo? Certo. Eles também não Exato, tiveram culpa nenhuma. A exato. verdade Sim, é essa. acho que não só deveria ser a polícia, os polícias que fizeram isso, levar algum tipo um julgamento, mas também os ladrões a levar o julgamento mais em cima, porque se não fossem eles, a polícia provavelmente não fazia o que Exatamente. fez. O nosso sistema judicial é demasiado cruel com os polícias. Do tipo, há polícias que sim merecem ir para a prisão, sim merecem ir a julgamento. Mas há casos como estes que nós estávamos a falar que eles estavam só a cumprir o dever deles. Houve essas mortes, mas não foi por culpa deles, foi por culpa dos outros. Se os outros que estivessem a mandar tiros do carro acertassem na senhora, já seria culpa deles, mas se os polícias se defendem, a culpa é deles. É uma confusão. É uma confusão. Exato. Portugal precisa de rever este tipo de coisas porque nós temos muita coisa que não faz sentido. Sim, claro. Sim, de certa maneira. A verdade é que eles atiraram a certo, mesmo querendo ou não querendo, é complicado. Quando se atingem alguém e que lá está que essa pessoa pode ficar incapacitada ou mesmo perder a vida, é um assunto muito sensível. E pronto, este foi o nosso caso. Isto foi um primeiro episódio do nosso especial de outubro, onde nós iremos falar de casos que inspiraram filmes de terror. E exatamente, este caso foi uma das inspirações, que foram dois casos que inspiraram o filme de The Strangers, que é um filme de terror de uma invasão domiciliária. Não sei se alguma de vocês já viu. Eu já tinha visto. Não, eu nunca vi. O Cabina 28 foi uma das inspirações. O outro caso que foi inspiração foi o caso de Charles Mason. Mas pronto, como a Margarida já conhecia o caso, eu quis deixar para ela apresentar-nos uma outra vez. Este caso também teve um filme chamado A Cabina 28, que honestamente não recomendo ninguém a ver. O filme é horrível e é uma representação desrespeituosa das pessoas que morreram. Porque eles tentam fazer mesmo de o que é que aconteceu naquela noite, só que não há respeito nenhum pelos personagens que foram pessoas que existiram na vida real. Além disso, a qualidade do filme é muito má. Prontos, já sabemos, vão ver o filme. Já cortei da minha lista. Exatamente, corta da lista. Mas vê o The Strangers. Os Esse é Strangers. um bom filme. E Strangers não é que é. toda a gente ver. É. Prontos, e com isto
terminamos o nosso episódio. Como foi dito no início, este mês vai ser a Luísa a falar, porque é o mês de outubro, o mês de Halloween. Vamos ter ligação com filmes de terror. Voltarei em novembro. Depois, em dezembro, temos a Filipa a falar de casos relacionados com o Natal. É triste. Vamos terminar a felicidade natalícia. Oh. Ainda falta para lá. É, pensa positivo. Ao menos não tens de fazer sobre um caso de um palhaço. Verdade? Isso é para o carnaval. É. No carnaval fazemos um caso de um palhaço e de circos e tudo mais. Acredito que Sim, deve The haver Lobster vários. Boy. Deve haver vários, acredito. É o que existe mais. Tenham uma boa semana e bebam muito chazinho. Bebo muito E bebam chazinho, muito tchau. chazinho. Tchau!